A visão de um vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37, diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi ao Senhor: Tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre eles e farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei com ele, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Oremos. Deus querido, alegres estamos por mais uma vez termos o privilégio de ler a Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, por meio da exposição deste texto, que o Teu Espírito, ó Deus, possa atestar, ó Deus, com o nosso Espírito, que o Senhor tem uma palavra para nós. Que o Senhor, ó Deus, fala conosco, que o Senhor traz esperança ao nosso coração. Ó Deus, nos abençoa nessa noite. Que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado, o Teu povo edificado. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já teve a experiência de falar com alguém que parece não te ouvir? Sabe quando você está conversando com alguém e essa pessoa parece estar ocupada demais? Ela muitas vezes concorda com o que você está dizendo, tipo, mas que você sabe que ela não está te ouvindo como você gostaria que ela te ouvisse. Sabe quando você chama o seu filho e deseja passar-lhe uma lição e ele está tão entretido com alguma atividade qualquer que seja, que ele simplesmente parece não te ouvir? Certa vez, eu ouvi o relato de uma moça que estava muito envergonhada, porque ela pediu Uber, e ela entrou no Uber, e ela, segundo a descrição dela própria, era uma tagarela, alguém que gosta de falar muito o tempo todo sobre todas as coisas. Segundo ela entrou no veículo e deu bom dia para o motorista que sequer abriu a boca. E ela continuou falando a respeito de como estava o dia, como estava o clima, como aquela viagem seria uma viagem especial porque ela estava indo numa entrevista de emprego. E aquele motorista
parecia simplesmente não ouvir o que ela estava dizendo. E depois de cerca de 10 minutos de viagem, ela desceu indignada daquele carro e deu a pior nota, 1 estrela, para aquele motorista. E ela ficou indignada: como pode alguém não me dar o mínimo de atenção? Eu esperava apenas ser ouvida. Eu abri o meu coração naquele carro e esperava que aquele motorista, que quem estava ali prestando o serviço, me ouvisse. Ela deu 1 estrela, foi para a entrevista de emprego, deu tudo certo, ela foi empregada. E quando ela estava no restaurante almoçando, comemorando o emprego, ela se lembrou daquele motorista. E ela resolveu olhar no perfil dele do Uber. E ela notou que havia uma informação a respeito da descrição dele. Característica especial: ele era surdo. Ele não podia ouvi-la. Às vezes, irmãos, nós nos relacionamos com Deus como se Deus não falasse conosco. Não, pastor, isso não é possível. Por que então murmuramos tanto? Por que então reclamamos tanto de tantas coisas? Hoje eu gostaria que nós olhássemos para esta visão do profeta Ezequiel, tendo como base a profecia que Deus lhe deu ali naquela oportunidade, e pensássemos em algo muito importante. Deus não está em silêncio. Deus, ele está falando ao seu povo. Mas talvez você possa indagar no seu coração: mas eu não tenho ouvido Deus. O fato de muitas vezes não ouvirmos Deus não significa que Deus não esteja falando. No texto que lemos, meus irmãos, nós percebemos que Deus chama o seu profeta e dá-lhe uma visão tanto quanto aterradora. Imagine você, irmãos, parecia cenário de série hollywoodiana, The Walking Dead. Muitos ossos num vale, muito possivelmente um vale onde há algum tempo haveria ali uma guerra e muitas pessoas morreram, e ossos espalhados por todo aquele lugar. Mas sabe o que é interessante? Essa visão, esta profecia está dentro de um contexto onde o povo de Israel mais uma vez havia se afastado de Deus. Recentemente nós estivemos pregando a respeito dos profetas menores, e eu me lembro de ter dito aos irmãos que os profetas eram a última instituição que Deus lançava a mão para chamar o povo ao arrependimento. Quando todas as outras instituições, autoridades por Deus estabelecida, falhava pela humanidade daqueles que serviam, quando o rei ele se desviava dos seus caminhos, quando os juízes prevaricaram, quando aqueles que serviam no templo, eles se tornaram indolentes com as coisas de Deus, então Deus levantava um profeta para proferir a palavra de Deus ao seu povo com o chamado de arrependimento. E o povo de Israel estava num cativeiro. E eles estavam sofrendo, irmãos. A realidade era difícil demais. E eles se queixavam de que Deus os havia abandonado. Nós estamos abandonados, não há esperança para nós. A nossa situação simplesmente não muda e Deus parece não mais falar conosco. Deus parece estar em silêncio. Deus parece agir com indiferença para com o nosso sofrimento. Esta era a realidade do povo de Israel. Quero lembrar a você que o ano de 2020 marcou a nossa vida e a nossa geração. Em 2020, nos apresentaram uma enfermidade que nós não estávamos preparados para ela. Não haviam medicamentos eficazes, comprovadamente, naquele momento. Vacinas que pudessem prevenir o contágio e efeitos mais graves. E nós fomos impedidos da alegria da comunhão, irmãos, de estarmos aqui, podendo olhar nos olhos uns dos outros, cantar louvores a Deus, como hoje de manhã, recebendo o pequeno Gamaliel, orando por ele,
podendo ver as nossas crianças sendo instruídas fisicamente, podendo se relacionar fisicamente, ficamos afastados deste ambiente, como quem está num cativeiro. Nós estamos vivendo num contexto que nós não estávamos acostumados, como quem está em casa, mas ao mesmo tempo fora dessa casa, desse convívio, como um povo que está fora do seu lugar de prazer e contentamento. E nós clamamos a Deus. E eu digo que Deus nos surpreende nas respostas. Sabe, irmãos, nós podemos dizer que Deus não faz tudo o que a gente quer, e isso é verdade, graças a Deus por isso. Deus pode não nos atender exatamente como gostaríamos, nem fazer necessariamente aquilo que nós pedimos, mas Deus sempre responde às nossas orações. Sempre responde às nossas orações. Nós clamamos pelo livramento da pandemia, e eu tenho dito isso reiteradas vezes, porque o que eu vi no começo do afastamento social parecia ser um avivamento. Eu nunca vi a igreja orar tanto. Demonstrações de amor fraternal, pessoas desejando e se disponibilizando. Você não pode sair, eu faço a sua compra do supermercado. Você não tem condição de orar, eu oro na calçada da sua casa. Eu estou aqui, conte comigo, clamaremos junto ao Senhor. Se não podemos ter momentos de oração, vigílias de oração no templo, nós faremos na nossa casa. E renasceu o culto doméstico. Aquele que antes estava morto há décadas, ele reviveu. E eu pensei no meu coração, isso é um avivamento. Mas aí a gente orou pelo fim da pandemia. Veio a segunda onda. E nós continuamos orando, Deus tem misericórdia de nós. E aí, quando nós estávamos na expectativa de que as coisas voltassem ao normal, começamos um movimento de abre e fecha. Pronto, está aberto, você pode trabalhar, você pode ir para a igreja. Não, volta para trás, não pode mais. E a gente ficou sem saber quais seriam os próximos passos. E a gente continuava orando a Deus. Agora, Deus, nos concede o fim da pandemia. Estamos como o povo de Israel no cativeiro, querendo voltar para casa, querendo estar aqui. E sabe o que veio? Veio um novo levante, uma nova onda, uma nova variante. E a fé de muitos se esfriaram. Aqueles que antes pareciam tão fervorosos, abandonaram a fé, como quem renega o Deus que está ouvindo a oração e está o tempo todo, constantemente nos respondendo, ainda que não seja a resposta que gostaríamos que fosse, mas Deus está nos respondendo conforme a necessidade que temos. Pastor Ademir colocou, por causa de algumas controvérsias a respeito da pandemia, ele colocou uma frase em uma de suas redes sociais que eu achei o melhor resumo da pandemia. Ele disse assim: no ano de 2020 não estávamos preparados para entrar numa pandemia. E no ano de 2021 não estamos preparados para sair dela. Não estamos, não aprendemos a lição. Quando deveríamos continuar com os nossos joelhos dobrados, nós estamos abandonando o legado da palavra de Deus que está nos dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O povo de Israel não saiu do cativeiro até que eles aprenderam a lição, até que eles se arrependeram dos seus pecados, até que os planos de Deus para com o povo se cumprissem. E nós continuamos orando pelo fim da pandemia. Não tem nada de errado nisso, irmãos. Continue orando. Agora, o fato das coisas perdurarem mais do que gostaríamos não significa que Deus não está falando conosco, porque Ele está, irmãos. Constantemente a palavra de Deus, deste e de milhares de púlpitos Brasil afora, fora do Brasil, a palavra de Deus tem sido exposta como verdade de Deus, chamando o povo de Deus a acordarem.
Mas muitos estão dormindo, estão se afastando, se esfriando, abandonando a fé. O povo de Israel estava no cativeiro e queria voltar para casa. E eles diziam: Deus não nos ouve mais, Deus não fala mais conosco, Deus está em silêncio. E Deus então chama Ezequiel e diz: Ezequiel, vem aqui, olha isso. Irmãos, imagine a visão aterradora de um vale de ossos secos. É uma visão de morte, uma visão de desesperança, de desespero, de ausência de consolo, de afastamento. Deus então se dirige a Ezequiel e diz: esses ossos podem ter vida novamente? Num lapso de fé, Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. O Senhor que sabe. Se o Senhor quiser, sim. Se o Senhor não quiser, não. E Deus diz: então profetiza, filho do homem. Diz para esses ossos secos se levantarem, e eu farei crescer neles tudo o que é necessário para que o vale de ossos secos se transforme em um exército muito numeroso. E Ezequiel obedeceu. Ele profetizou. Profetizar significa proferir a palavra de Deus. Uma expressão muito comum nos livros proféticos, que é acompanhada das profecias. Porque assim diz o Senhor, porque da boca do Senhor o diz, porque esta é a palavra do Senhor. Os profetas se utilizavam de tais expressões para deixar claro ao povo de que aquela palavra não era a manifestação do pensamento do profeta, mas simplesmente o proclamar como um arauto da palavra de Deus. Então o profeta é um papagaio que repetia, era um mensageiro que entregava a mensagem. Como é que é? Deus profetiza, e ele então profetizou. E enquanto ele recebeu a ordem, profetiza ao Espírito, foi então que Deus soprou vida. E aquele que antes fora um vale de ossos secos, agora é um exército de pessoas muito numerosas, porque Deus transformou a morte em vida, desesperança em esperança, sofrimento em alento, choro em riso. E Deus aplica esta visão, dizendo: agora fala para o povo. Eles estão dizendo que eu os abandonei, que eu estou em silêncio, mas eles não têm ouvido a minha voz. Diga a eles que eu os tenho ouvido, eu não estou em silêncio, e eu posso fazer com este povo, tal como fiz com este vale de ossos secos. Eu posso transformar morte em vida, sofrimento em esperança. Por isso, irmãos, esse texto está nos ensinando que Deus, tal como naquele momento do povo de Israel, onde eles estavam no cativeiro, assim como nós hoje, neste cativeiro que nós nos encontramos, liberdades cerceadas por questões de saúde, tudo bem, mas uma série de outras liberdades cerceadas por motivos outros. Nós estamos vivendo, a igreja está vivendo num cativeiro, desejosa de voltar para casa, mas muitas vezes temos nos relacionado com Deus como se Deus estivesse em silêncio para conosco. Irmãos, quantas vezes você tem aberto a sua Bíblia ao longo da semana? Eu preciso dar um testemunho aqui. E quando esses testemunhos são assim ocasionais, irmãos, eles são muito verdadeiros. Essa semana eu estive no cinema com alguns jovenzinhos do Conexão, mais o Azaf. E o Álvaro me disse um negócio muito interessante, viu, Rubervan? Cadê o Rubervan? Tá ali. O Álvaro tá aí também. Nós falávamos a respeito, eu não lembro nem o que era o assunto. De acordar de manhã, da hora que tinha acordado, eu falei para eles: gente, vocês têm energia demais. O tiozão aqui já tá quase nos 40. Eu já tava com eles na sorveteria, assim, eles rindo, sabe, brincando, e eu já tava assim, ó. E eles voltavam numa euforia. E eu cuidando do volante ali, firme.
E foi então que nós falávamos a respeito de hora de acordar. E aí, Rubervan, teu menino revelou um negócio que acontece na tua casa, cara. E eu vou expor para toda a igreja. Todo dia eu acordo de manhã e meu pai está lendo a Bíblia. Todo dia eu acordo de manhã e meu pai está lendo a Bíblia. Nós dizemos que queremos ouvir a voz de Deus. E às vezes reclamamos porque parece que Deus não tem falado conosco. Mas responda para você mesmo. Para o Rubervan eu já respondi. Quantas vezes ao longo da semana você abre a palavra de Deus? Quantas vezes você de fato está interessado naquilo que Deus quer falar com você e não simplesmente naquilo que você gostaria de ouvir de Deus? Quando nós olhamos para esta profecia, nós aprendemos que a palavra de Deus tem o poder de transformar realidades. A palavra de Deus é a única capaz de gerar vida. Irmãos, Deus não está em silêncio. Muitas vezes, o silêncio que muitas vezes nós experimentamos não está no silêncio de Deus, mas no nosso pouca vontade de ouvir o que Deus quer nos dizer. Muitas vezes nós achamos que a mensagem é até boazinha, mas é para a pessoa que está no banco da frente, no banco de trás. E a palavra de Deus que está sendo constantemente exposta é sempre aplicável ao marido, ao filho, à esposa, ao irmão, ao parente, ao meu vizinho, mas nunca para nós. Se isso tem acontecido, irmãos, não é porque Deus está em silêncio, é que nós temos tapado os nossos ouvidos. Nós estamos no cativeiro, desejando voltar para casa, mas nós estamos abraçados com coisas do cativeiro. O povo de Israel clamava, chorava e murmurava, querendo voltar para Jerusalém, mas eles haviam abandonado a Deus. Irmãos, eles estavam servindo os ídolos daquele povo. As lideranças religiosas se contaminaram. A palavra de Deus é a única capaz de gerar vida nos nossos corações. A palavra de Deus é a única capaz de gerar vida na nossa igreja. Quantas são, irmãos, as igrejas que estão definhando? Eu tenho dito, irmãos, foi necessário liderança da igreja reformada mundial, de grandes instrumentos de compartilhamento do Evangelho, coalizão do Evangelho, e tantos outros instrumentos que compartilham a palavra de Deus, criar um manifesto para dizer que a igreja é essencial. Irmãos, quando nós precisamos dizer para os crentes que isso aqui é essencial, é sinal que nós não temos mais ouvido a voz de Deus, que está dizendo, nos chamando. Nós queremos o Deus que operava no Espírito Santo de Atos, mas não queremos nem a doutrina dos apóstolos, nem a unanimidade do templo e das casas. Nós não desejamos mais as coisas de Deus. Mas a palavra de Deus pode mudar isso. Profetiza, disse o Senhor. A palavra de Deus é a única capaz de gerar esperança, quando parecem não haver mais esperança. Irmãos, nós temos um organismo para-eclesiástico chamado Aliança de Pastores. Um grupo de pastores da Igreja Presbiteriana Independente, junto com um grupo de pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, juntando o nosso presbitério e presbitério, no caso da IPB, Sul e ali na divisa de São Paulo. E nós temos, ao longo de alguns anos já, compartilhado experiências dentro das nossas comunidades a fim de nos ajudar. Somos irmãos presbiterianos. E sabe, irmãos, o que nós temos ouvido é de causar tristeza ao nosso coração. Sabe por quê, irmãos?
Existem muitos lugares, assim como nós, graças a Deus, o culto já é presencial, é possível. Mas muitas igrejas ainda não retornaram. Não por uma imposição do Estado, mas é que os membros se conformaram. A gente não quer mais o culto, a gente quer o culto online. Igrejas, irmãos, deixaram de possuir prédios e migraram para plataformas, e agora estão passando por um processo de adequação jurídica e tornando-se apenas igrejas, comunidades virtuais. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nos mantemos com os nossos ouvidos tampados. Quando Ezequiel olhou para aquele vale de ossos secos, havia morte. Deus disse para ele: profetiza. E sabe, irmãos, eu fico imaginando se eu fosse Ezequiel. Eu não sei se eu ia já ir profetizando. Talvez eu olhasse para Deus e dizer: oi? Já viu aquele meme? Como? Só tem osso. Que vida! Ezequiel profetizou, porque a palavra de Deus tem o poder de fazer brotar fé onde não há esperança. Nós olhamos para a realidade das igrejas do Brasil e eu chamo a sua atenção para a nossa igreja, e às vezes nos entristecemos, porque muitos dos nossos irmãos gostariam de estar aqui e por motivos diversos não podem. Não podem. Limitações físicas, enfermidades. Existe um grande contingente que podem. Está tudo bem, meu irmão, está tudo bem, estou firme com Jesus. Eu só não quero me relacionar com a igreja dele. Essas pessoas decidiram não estar aqui. Decidiram não estar aqui. Um cenário de desesperança. E chegamos a um ponto de não saber mais o que fazer. E nós oramos por elas. Se o Espírito Santo não tocar neste coração endurecido, não há possibilidade de retorno. Mas sabe, irmãos, em tempos de desesperança, olhamos para a profecia e aprendemos que a palavra de Deus faz brotar fé no nosso coração. Por fim, como reagir ao aparente silêncio de Deus? Abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos. Desarme das suas defesas. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas andamos armados. Nós nos enchemos de desculpas para não servir a Deus nos vários ministérios da igreja. Pastor, eu sou ocupado demais, eu trabalho demais. Eu disse essa semana, eu compartilhei com os jovens ontem, eu disse essa semana que eu vou chamar uma pessoa para conversar, porque essa pessoa me procurou e pediu: pastor, me ajuda a arrumar um emprego. Eu preciso de um emprego, e emprego é um negócio bom, irmãos, a gente precisa orar. Tem alguém desempregado, ore, abençoe, ajude, ore por ela. E a gente orou, mobilizou pessoas. E aí, a irmãzinha arrumou um emprego, está trabalhando, glória a Deus. Mas agora não tem tempo mais para Deus. Estou cansado demais para ir na igreja. São escalas infindáveis e eu estou pensando no segundo emprego. Agora é hora de pôr o joelho no chão e pedir: Deus, ajuda que essa pessoa seja demitida. É melhor ela servir ao Senhor de todo o seu coração, crendo que o cuidado vem do Senhor, do que ela ter aquilo que ela deseja e se afastar do Senhor. Ah, irmãos, quando nós olhamos para esta realidade, nós aprendemos que é hora de pararmos de dizer que Deus está em silêncio e começarmos a tirar aquilo que obstrui os nossos ouvidos. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas agimos como se fôssemos surdos para com as coisas do Senhor, indiferentes com a mensagem de Deus, com a repreensão que vem da palavra de Deus. E vivemos dizendo: ah, como eu queria que Deus falasse comigo.
Mas Deus está falando com você nesta noite, e a palavra de Deus está falando com você, filho meu. Abra o seu coração, e seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o motivo do seu lamento, eu posso transformar esta realidade. É Deus quem está dizendo, irmãos. Mas eu preciso te advertir, é do jeito dele. É nos moldes dele, e às vezes dói. Porque às vezes, irmãos, nós precisamos de tanto tratamento que o cativeiro precisa durar mais tempo. Às vezes o nosso coração está tão endurecido que Deus precisa usar de mais rigidez para conosco. Às vezes somos tão cheios de nós mesmos que Deus precisa nos quebrar por inteiro para construir algo novo, como um vaso na mão do oleiro. Quando a palavra de Deus é pregada, haverá vida, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A pergunta que precisa ser respondida por cada um de nós nessa noite é: Deus está em silêncio ou estou com os meus ouvidos tapados? Eu quero orar com você nessa noite. Porque não é pelo fato de estar aqui pregando para você que, ao estudar o texto, eu vi várias áreas da minha vida que eu tenho agido como se não ouvisse Deus. E nós vamos passando por um processo de cauterização, e nós passamos a não sentir mais. Mas Deus tem nos chamado, irmãos, a voltarmos, a regressarmos, e para sair do cativeiro é necessário que a lição seja aprendida. Nós voltaremos. A pandemia vai passar, irmãos, amém? Pastor Pentecostal, amém? Sim ou não? Vai passar. Mas não vai passar porque eu estou dizendo, porque eu estou querendo. Vai passar quando Deus disser que vai passar. Quando a palavra de Deus se cumprir para a sua igreja. Quando o joio for separado do trigo. Quando por meio do fogo Deus purificar a sua igreja. Quando nós percebermos que os nossos ouvidos estão tapados para ouvirmos a voz de Deus, porque temos nos concentrado muito mais em falar para Deus como nós gostaríamos que Ele nos tratasse. Eu quero orar com você nessa hora, crendo que Deus tem muito a falar conosco ainda, e que Ele, tal como num vale de ossos secos, pode trazer vida na sua vida. Deus pode trazer esperança ao seu lamento. Deus pode trazer uma vida nova. Deus pode te dar a condição de desejar ouvi-lo todos os dias. E assim, viver caminhando, sentindo a presença do Senhor.